Olá, gentes! Tudo bem, pessoal? Eu sou Carl Mascarenhas, palestrante, professor, coach com abordagem ontológica. Sou autor do livro Mudando para Melhor, pela editora Bestseller. E hoje eu vou bater um papinho bem gostoso a respeito de emocionalidade com uma pessoa muito querida, que é a minha amiga Caritas Ribas. Caritas é filósofa, ela tem formações importantes, ela se preparou muito para poder trabalhar com pessoas, com grupos, atende empresas em várias partes do Brasil, ela tem uma especialização em trabalhos em processos grupais, faz também um lindo trabalho como idealizadora e diretora do APANA, Território de Aprendizagem. E hoje a gente vai trocar ideias aqui a respeito de emocionalidade. Kátia, olha ela aí. Oiê! Olá, querida! Tudo bem? Tudo bem? Fico feliz de você dizer sim ao meu convite. É uma honra, uma super honra. Obrigada pelo convite. E Tamo ainda junto. mais para falar sobre emocionalidade, né? Eu estava fuçando aqui meus livros e eu gosto muito de biografias. E eu peguei uma biografia que conta a história da nossa queridíssima Elza Soares. Uau! É uma biografia do José Louzeiro e é a história da vida dela. E o título do livro é Cantando para Não Enlouquecer. Uau! Então, uma coisa muito interessante para nós é, estando numa situação como essa que nós vivemos, de pandemia, de tudo diferente, de muita incerteza, e também, né, na situação de distanciamento social, quarentena e coisas tais, o que é que a gente pode fazer diante de tantas emoções que surgem para não enlouquecer? A Elsa é cantando que ela Cantou! resolve, né? E nós, o que é que nós podemos fazer para lidar com essas emoções que em determinado nível podem se tornar enlouquecedoras? Isso não é novo na história da humanidade, né? A gente teve muitas pestes, então é bom também que a gente aprenda com o passado, né? E que a gente aprenda com quem esteve numa situação de isolamento, e não só de distanciamento, mas de isolamento social, não por conta de uma pandemia, de uma doença, mas por conta da comunidade que entendeu que o pensamento dele era um pensamento perigoso. Então, eu vou trazer um pouquinho de Spinoza para a gente, porque eu não consigo falar de emocionalidade sem falar de Spinoza. Então, trazer um pouquinho de Spinoza para assim, nos ajudar a pensar e a entender um pouco a questão das emoções. Ele é um pensador holandês e, para ele, a emocionalidade é aquilo que nos move, né? As emoções nos movem. E ao invés da gente... Então, ele fala muito sobre a gente não amaldiçoar o que a gente está sentindo. A gente não fala, mas que droga, porque eu estou sentindo isso ou sentindo aquilo. Então, a ideia é a da gente compreender as emoções para a gente poder lidar com elas no dia a dia. Né? Então, assim, o que te faz sentir isso que você está sentindo? Normalmente, a gente tem uma visão que é dualista de falar. Ou eu estou sentindo por responsabilidade ou por culpa minha, né? Então eu trago tudo para mim. Então, a gente conversou, você falou alguma coisa que me aborreceu, eu me aborreci com o que você falou, e eu falo assim, olha, é culpa minha, o Cal não teve nada com isso, eu que me aborreci sozinha, porque o Cal não teve nada com isso. Ou seja, eu trago tudo para mim, e é uma visão que a gente chama de solipsista, ou seja, toda a responsabilidade é tua. Não Tem um existe outro mais jeito da ninguém, gente... né? Não existe mais ninguém, não Não existe mais existe mais nada. nada. Exato. Uma outra visão é eu atribuir a responsabilidade daquilo que eu sinto toda para o outro, para o fora. Então, você me disse alguma coisa e tudo que eu estou sentindo é culpa sua.
porque o Cal me diz tal coisa, porque minha filha, porque meu filho, porque meu chefe, porque meu pai, porque minha mãe, porque o mundo. Ou seja, ou a gente atribui tudo para dentro, ou a gente coloca tudo para fora. Polaridades. Exato, né? Como se só tivessem esses dois polos. E o que Spinoza vai convidar a gente a pensar é o quanto o mundo nos afeta. Ou seja, a gente tem órgãos do sentido, a gente é um corpo no mundo. A gente não é um corpo no nada. A gente é um corpo, uma pessoa num mundo. E esse mundo nos afeta. Seja porque eu ouço coisas, porque eu vejo coisas, porque eu falo coisas, porque eu penso coisas, porque eu toco coisas, porque coisas me tocam. Então, esses estímulos nos meus órgãos sensórios aqui fazem com que eu sinta coisas. Eu me emocione de alguma forma. Então, ao mesmo tempo que a gente está no isolamento social, que parece que nada está acontecendo, tem muita coisa nos acontecendo. Penso coisas, né? Porque eu toco coisas, porque coisas me tocam. Então, esses estímulos nos meus órgãos sensórios aqui fazem com que eu sinta coisas. Eu me emocione de alguma forma. Então, ao mesmo tempo que a gente está no isolamento social, que parece que nada está acontecendo, tem muita coisa nos acontecendo. E a gente tem uma história. E aí o contato dessas fontes de estímulo que são externas com a nossa história, que é interna, isso vai fazer com que a gente se emocione de uma ou de outra forma. E quando eu falo se nos emocionarmos, né, eu não estou falando de chorar ou de rir, eu estou falando de sentir coisas. Né? Então, hora eu sinto raiva, hora eu sinto ternura, hora eu sinto felicidade, hora eu estou eufórica, hora eu estou entristecida, hora eu estou deprimida, hora eu estou... Né? Então, assim, o nosso dia inteiro é uma loucura de emoções. Né? Então, a gente é uma montanha-russa emocional o dia todo, por conta dessa troca, dessa interação com do dentro e do fora. Né? O tempo inteiro a gente está nessa inter-relação. Nessa pegada que você está trazendo, que me chama muita atenção, Kati, é o fato de que em alguns instantes as pessoas começaram a classificar as emoções e a carimbá-las. Essa é boa, essa é ruim. Essa é boa, essa é ruim. Essa eu não posso sentir porque eu sou uma pessoa boa, eu não posso sentir, por exemplo, raiva. Essa eu não posso sentir porque eu sou uma pessoa forte, eu não posso ter medo. Então, se eu sinto isso, isso é uma coisa ruim. Por outro lado, existem aquelas que são as boas, as maravilhosas. Enfim, o que apoiando um pouco mais, né, a nossa fala em filosofia, em ontologia da linguagem, o que a gente pode pensar a respeito desses carimbos que não por conta apenas da nossa mente, da nossa ideia, mas por conta até mesmo de programações socioculturais, a gente vai recebendo, né? E vai começando a achar, por exemplo, eu sou uma pessoa má porque senti raiva. E olhe que hoje a gente tem, numa situação como essa, muitos motivos para sentir raiva, né? A primeira delas é o desejo. E desejo aqui em Spinoza, ele não tem a ver com vontade. Porque a gente sempre fala assim, eu desejo um sorvete. Não tem a ver com essa vontade de comer o sorvete. O desejo em Spinoza é aquilo que nos move, é aquilo que nos faz humanos. Então, se eu tenho desejo, eu sou humana, é como se fosse o ponto neutro. Né? Eu só estou aqui porque eu tenho desejo. Só sou humano, então todo ser vivente, todo humano, ele tem desejo, que é que ele tem consciência daquilo que ele quer. Faz parte do pacote ser gente. Né? Faz parte do pacote ser gente, exatamente. Uhum. E aí a gente tem duas emoções centrais, que é a emoção de alegria e a emoção de tristeza.
E todas as demais são derivas dessas emoções de alegria e de tristeza para Spinoza. O que acontece para que a gente tenha uma emoção de alegria? E o que essa emoção de alegria é? Né? Esse afeto, ele chama de afeto de alegria. Eu tenho um encontro com o mundo. Quando eu falo encontro, parece que é com uma outra pessoa, mas não precisa necessariamente ser com uma outra pessoa, né? Eu posso me encontrar com o meu copo de água aqui, eu posso me encontrar com um café, eu posso me encontrar com uma música, posso me encontrar com uma obra de arte ou com uma paisagem, com o pôr do sol. Então, eu tenho um encontro com o mundo. Esse encontro gera em mim uma marca, né? Eu estou recebendo isso. Se esse encontro aumenta a minha potência, e aqui eu vou chamar de potência a nossa capacidade de sentir, de pensar e de agir. Se esse encontro aumenta a minha capacidade de sentir, de pensar e de agir, ou seja, aumenta a minha potência, eu vou chamar isso de alegria. Eu vou chamar de um encontro alegre. Um encontro que potencializa a minha existência. Encontros alegradores. Exato. Né? Como esse que nós estamos tendo. Que nós estamos aqui, exatamente. Eu na minha estreia de live. Bom, e o que então o que é a tristeza? O que são os encontros tristes? São os encontros que minimizam, que me despotencializam, que minimizam a minha capacidade de pensar, de sentir e de agir. Basta a gente pensar numa depressão, por exemplo. Uma pessoa deprimida, ou eu, quando estou num estado de ânimo mais deprimido, dá preguiça de pensar, dá preguiça de se levantar, dá preguiça de fazer qualquer coisa, né? Você fala, perde nossa, sabor. não quero. A vida perde sabor. Exato. Então, ou seja, e minimiza a tua potência. Você morre em vida, né? É menos de você em você mesmo. Então, esses encontros são encontros tristes. Então, para Spinoza, não tem assim a boa emoção ou a má emoção. É como você processa isso, porque muitas vezes a raiva ela faz com que você ganhe potência. Então, não é toda raiva que ela minimiza a tua capacidade de pensar que é um encontro triste. Ela pode ser uma raiva que é bastante funcional. Exato. Ela é uma raiva que vai marcar território, né? É uma raiva que vai ajudar que protege, você que te ajuda a se se proteger. Exato. Né? Então, nem todo medo é entristecedor. Então, também a gente ir olhando para isso, né? Como é que as nossas emoções nos aumentam a potência ou nos diminuem a potência. Né? Porque essas duas coisas podem acontecer. E para Spinoza, então, esse jogo de forças, de intensidade dos afetos, porque imagina que eu fui abrir minha janela, tinha um raiozinho de sol ali, tomei um solzinho, esse foi um encontro muitíssimo alegre. Alegrador. Exatamente, a minha potência sobe. E imediatamente eu lembro que, poxa, mas eu não posso sair para andar de bicicleta, eu não posso sair para encontrar meus amigos, eu não posso. E aí eu entristeço. E aí eu posso passar mais tempo cultivando a tristeza, né? Fazendo esse investimento na doença, esse investimento na tristeza, ou eu posso também falar, puxa, olha, eu entristeci, isso está tirando a minha potência. Como eu posso ter um afeto mais intensa, de intensidade maior, que me tire desse estado de tristeza? Perfeito. Ou então, posso ir ouvir uma música, posso ir dançar, posso ir fazer o yoga, e aí cada um vai se investigar para poder saber o que é que pode te tirar desse afeto de tristeza. É por isso, Kátia, de certo modo, quando as pessoas ficam com um discurso de
controle emocional, isso me preocupa um pouco. Você vai reconhecer a emoção, observar a emoção, fazer uma análise do que é que ela produz em você, né? E é possível que você tenha uma capacidade maior de gerenciamento da emoção, de administração dessa emoção. Mas a ideia de eu controlo minhas emoções pode ser uma perspectiva falaciosa, ou não. Você vai reconhecer a emoção, observar a emoção, fazer uma análise do que é que ela produz em você, né? E é possível que você tenha uma capacidade maior de gerenciamento da emoção, de administração dessa emoção. Mas a ideia de eu controlo minhas emoções pode ser uma perspectiva falaciosa, ou não? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Por essa visão aqui, não existe controle, existe a nossa aproximação da emocionalidade, a compreensão. Então, para Spinoza, ele fala que o conhecimento é o mais potente dos afetos, porque é a partir desse diálogo de nós com o fora e com o dentro é que a gente vai tentando entender, né, conhecer o que é que nos gera determinado afeto, né? O que nos entristece, o que pode potencialmente nos entristecer e o que pode potencialmente nos alegrar, né? Eu tenho visto uma coisa muito forte, Kátia, que tem a ver com isso que você acabou de falar, que é a ideia de uma espécie de luto que todos nós estamos vivendo. E é um luto que não está relacionado obrigatoriamente à perda de uma pessoa ou à perda de uma situação material, mas um luto em relação a uma ideia de vida que agora mudou e que, de repente, você vai precisar lidar com todas as emoções que estão relacionadas à morte de uma forma de viver e ao início de uma nova forma para a qual a gente ainda não está preparado. Que a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Sem dúvida. A gente está precisando lidar com essas etapas, com essas fases do luto, para que a gente possa seguir, para que a gente possa aceitar que isso que está acontecendo é só e necessariamente aquilo que pode acontecer nesse momento, né? Então a gente normalmente fica assim, mas não poderia acontecer no outro momento, poderia não ter acontecido isso. Só acontece aquilo que pode acontecer no momento em que acontece. Então, a gente poder aceitar, né? Poder aceitar amorosamente, né? E trazendo um pouco de Maturana, né? Com quem eu estudei, poder aceitar amorosamente que é essa a realidade, né? De hoje. E aí a gente vai se preparar, a gente tem a possibilidade de se preparar para esses novos tempos, né? De ir criando uma nova vida, um novo nós mesmos, né? É o novo normal que ainda não sabemos qual vai ser. Mas e não vamos saber, né, Cal? E não vamos saber exatamente. É aí que é a beleza da complexidade, né? Que é uma geração de um outro que gera um outro mundo, né? Então a gente está nesse momento do devir, assim, né? Nesse vir a ser diferente de nós mesmos, uma criação de nós mesmos, né? Eu gosto de uma reflexão em cima do que vai vir, porque existem as pessoas que são bastante otimistas e sempre estão dizendo que vai mudar e o que vem depois com certeza será melhor. Existem os pessimistas que dizem vai mudar e com certeza o que vem depois será pior. E existem pessoas céticas, que talvez eu me inclua nesse grupo, que vai mudar, ponto. Porque tudo muda. A perspectiva da vida é a mudança o tempo todo. Mas o que vem depois, é depois que nós vamos descobrir. Eu quero até voltar um pouquinho aqui para falar essa coisa que você começou a falar sobre a rotulagem, né, das emoções, né, boas emoções, né, as emoções que a gente pode sentir, aquelas que a gente não pode sentir. Eu acho que num certo sentido, quando a gente deixa de lado esse rótulo, né, a gente ganha
uma envergadura de emocionalidade, ou seja, uma extensão, a gente começa a se fazer possível com que a gente, a partir de uma tristeza muito profunda, sinta uma alegria, uma intensa alegria. Porque muitas vezes, para não sentir a tristeza, a gente fica numa coisa morna, né? Então, nem bem eu fico triste, nem bem eu fico alegre, né? E o Spinoza diz dessa nossa capacidade de sentir, né? A capacidade de nos emocionarmos. Então, quanto mais tristeza você é capaz de sentir, mais alegria você é capaz de sentir, né? Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com as emocionalidades, né? Então, assim, tá muito triste em algum dia, ok, é nesse lugar que você está hoje. E isso não significa ficar aí para sempre. O livro que você traz da Elza Soares, né? Porque ela encontra aonde ela pode buscar a maior potência dela, né? Então, o quanto esse cantar não é o que tinha uma intensidade, o que gerava nela uma intensidade afetiva tão forte que era capaz de resgatá-la de qualquer tristeza, né? Se isso te potencializa, invista na alegria. Se isso te despotencializa, né? Imagina, se fazer isso te consome, talvez, Desgaste, né? exatamente, seja melhor você encontrar outras formas. E Spinoza, ele é um filósofo que ele incentiva muito a experimentação. Experimenta agir diferente, experimenta fazer diferente, experimenta coisas, experimenta novas composições com o mundo, se componha com outras coisas e não fique só fazendo mais do mesmo, porque aí o tempo inteiro você vai se afetar da mesma forma, né? Então ele fala muito da prudência, né? Experimente com prudência, porque nem tudo que a gente experimenta vai nos fazer bem. Experimente com prudência, mas né? A gente tem coisas que a gente nunca experimentou. Então a gente não sabe previamente se determinada coisa aumenta a nossa alegria ou não. Então eu acho que a experimentação é uma boa forma de fazer isso, porque não dá para a gente afirmar que alguma coisa é boa ou ruim em si, né? Ah, disfarçar a emoção A com a emoção B é boa? Não sei, porque eu não sei que efeito tem naquela pessoa que faz isso. Entendo. Porque às vezes foi o jeito que eu encontrei para me proteger num determinado ambiente, porque nem todo mundo que sente raiva em determinados ambientes pode expressar ou pode demonstrar. E aí essa outra emocionalidade, ela vem no sentido da proteção. Então a gente não sabe, né? Não sabe a realidade de cada um, não sabe aonde cada um navega, né? Então, para mim, assim, vamos experimentar, mas experimentar fazer de uma forma segura. Eu acho que a prudência vem nesse sentido, né? Que as experimentações sejam seguras, mas vamos experimentar mudar um pouquinho, né? Porque às vezes, e Spinoza fala isso também, ele fala sobre o conhecimento. E aí ele fala de 3 gêneros do conhecimento. Não vou conseguir falar sobre isso muito amplamente, né? Então é uma filosofia muito profunda, muito extensa, e eu estou dando só uma pincelada aqui, né? Mas ele fala em 3 gêneros do conhecimento. E o primeiro gênero do conhecimento é um conhecimento, porque como que eu imagino, por exemplo, que determinada coisa vai funcionar ou não? Então, normalmente eu faço esse teste na cabeça, mentalmente. Aí, como que eu tenho que falar com o meu chefe para pedir aumento? Aí eu nem vou falar porque ele vai ficar bravo. Nossa, eu nem vou falar tal coisa para determinada pessoa, eu não vou falar que eu não gostei de não sei o quê, vou ficar quieta. Eu vi outro dia uma coisa sensacional.
que era uma moça, vi lá no Twitter, a moça dizendo que a mãe dela fazia lá uma galinhada e que ela odiava a galinhada. Mas que a mãe dela fazia todo domingo e ela ficava muito chateada de dizer para a mãe que não gostava da galinhada. E aí um dia ela teve a coragem de dizer. Falou, hoje eu vou dizer. E aí ela disse para a mãe que não gostava da galinhada. Aí disse que a mãe dela olhou para ela e falou assim, ai, mas eu detesto essa galinhada, eu só faço por sua causa. Eu achei sensacional. Poderiam passar décadas fazendo Com certeza coisas que nem um lado nem o outro gosta. Com certeza passaram, mas é isso. Fica na imaginação o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, o que o outro. E aí não experimenta dizer aquilo que está sentindo. Essa metáfora que você traz ilustra um pouquinho a minha ideia a respeito disso. Não se trata de você ser obrigado a extravasar, por exemplo, uma raiva da forma como ela vem, mas de você reconhecer o que está sentindo, de você ter condição de entrar em algum contato com aquilo que é legítimo em você. Não é a ideia de, eu senti tristeza, eu tenho que me deprimir. Eu senti raiva, eu tenho que estrangular a pessoa. Há uma diferença muito grande entre eu sentir e perceber e poder olhar para isso e administrar isso, de eu sentir e extravasar da forma como vem, que pode ser uma perspectiva de até insanidade, né? Você sentir raiva, eu tenho que bater na pessoa, sentir raiva, eu tenho que ir lá estrangular. Ou seja, calma, respira. Entre em contato, é parte seu, é parte sua, faz parte de você. E talvez, se você se distanciar muito, porque você classifica isso de ruim, quando isso vier a aflorar, você está tão desconectado que você não vai ter mais nenhum tipo de possibilidade de administração dessa energia. Exato. Então, e aí, não forma como a gente expressa aquilo que a gente sente. Né? Então, uma coisa é a gente se afetar, né? E se emocionar. E outra coisa é a gente agir, a gente expressar de uma ou de outra forma. Então, não existe um único jeito de expressar raiva. Existem inúmeros, centenas, milhares, ou seja, infinita, que é o quanto de gente tem, vai ter um jeito da expressão da raiva. Porque tem gente que fala assim, eu sou pavio curto mesmo, eu bati mesmo, eu xinguei mesmo, eu falei mesmo, como se só pudesse fazer isso. Exato. Não, existem inúmeras formas da gente expressar aquilo que a gente está sentindo. E eu desenho também. Eu desenho muito quando eu estou com raiva. Eu pinto quando eu estou com raiva. Eu faço atividade física quando eu estou com raiva. E eu não sou adepta também, Cal, a essa fala mansa. Toda vez que eu tô com raiva, eu só vou falar manso, porque às vezes a intensidade é tanta. Mas a questão é quão respeitoso a gente está sendo. Então, às vezes eu sou intensa, mas ainda assim sou capaz de manter o respeito com a outra pessoa. Né? Então, assim, porque senão fica também essa coisa meio xoxa muitas vezes, né? Tô morrendo de raiva e tô aqui falando de uma forma fofa. Não, dialogar é a gente colocar aí o corpo em jogo, a gente tá na intensidade, né? Mas lembrando que tem um outro ali do outro lado, sabendo que tem hora que a gente vai precisar se calar para ouvir, para processar aquilo que o outro está falando, né? Então, assim, aceitar e viver na máxima potência emocional não é qualquer coisa, a gente precisa de treino, e principalmente porque a gente não tem, muitas vezes, esse conhecimento da nossa própria emocionalidade e um repertório de como agir. Né? Nos a gente nem falta sabe repertório emocional. A gente não sabe nem dar nome para as emoções que sente, né? Em muitos instantes, olha, eu tô com uma coisa, eu não sei se isso é uma raiva, eu não sei se isso é um desespero, eu não sei dar nome para isso. Olhar para isso e conhecer pode ser um bom passo, não? Sem dúvida, sem dúvida. E não nos esquecendo de que as nossas emoções, elas têm a ver com a nossa história.
Porque muitas vezes a gente pensa nas emoções como se só pudesse ter acontecido daquele jeito. Ou seja, eu senti um determinado cheiro que me lembrou alguma situação muito desagradável na minha vida. E aí eu generalizo isso no sentido, este cheiro é ruim para todos. Ou esse jeito é ruim para todos, esse lugar é ruim para todos. Isso que você me disse não se diz para ninguém. E aí eu esqueço de falar, não, isso tem a ver com a minha história. Isso que você me disse eu não gostaria de ouvir, porque tem a ver com coisas da minha história. Mas não tem a ver com aquilo que você me disse, não tem a ver com você, né? Só com você. Porque tem também, porque você gatilhou em mim alterações emocionais, mas você não é responsável por aquilo que eu sinto, né? E muitas vezes a gente desconhece. A gente não tem a menor ideia do que o outro sente quando a gente diz ou faz alguma coisa. A gente vai lá e coloca a nossa régua, né? A nossa régua mede tudo. Se isso me deixa feliz todo mundo. Se isso me deixa triste todo mundo. Né? Inclusive, a gente tem até um ditado que diz isso, né? Só faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Não! Faça ao outro o que o outro quer. E peça para o outro fazer para você aquilo que você quer. Porque você não é o outro. Eu brinco com as pessoas dizendo assim, olha, se eu fosse levar essa regra de ouro às últimas instâncias, às últimas consequências, eu poderia dizer assim, todas as pessoas que forem na minha casa, eu vou servir sopa de jiló. Ponto. Porque sopa de jiló é uma coisa que eu gostaria que servissem a mim sempre. Então, eu vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. É insano, porque é muito mais interessante, e isso talvez seja até uma certa preguiça de reconhecer no outro o que é bom para o outro também, né? Sim. E é óbvio, né, que a gente não está falando do que é um macro, assim, né? Então, a gente é muito semelhante, somos seres humanos, Claro. né? Então, a gente é muito semelhante e muito diferente ao mesmo tempo. E aí que reside a complexidade. Porque se a gente tem corpos muito parecidos, se a gente tem um DNA, né, idêntico de ser humano, né, como ser humano, a gente tem as nossas diferenças, a gente tem a nossa individualidade. Então, a gente poder olhar para essas duas coisas, né? Então, assim, esse duplo olhar, essa dupla percepção, ela compõe a nossa capacidade de olhar a complexidade. E não só, ou tudo a gente é diferente, ou tudo a gente é igual. Exatamente. Né? Porque se tudo fosse diferente, eu posso falar assim, mas tem gente que não sente fome. Tem gente que não sente necessidade de ser amado, de ser querido. Não, gente, a gente tem necessidades muitíssimo parecidas. Agora a gente tem as nossas diferenças, que são as coisas que têm a ver com a nossa história. Então não dá mais para a gente pensar ou isso ou aquilo. Ou a gente é igual ou a gente é diferente. A gente é igual e diferente. Eu vou propor um joguinho com você, e que talvez agrade as pessoas que estão aqui assistindo. Ai, que medo! Não dói, não. Mas é um joguinho do bem, tranquilo, gostosinho. É só o seguinte, eu vou lançar alguns afetos e eu vou pedir que você procurasse, com base nas coisas que você conhece, em Spinoza, no próprio coaching ontológico, no trabalho de Maturana, dar uma delineada no que seria esse afeto ou essa emoção e dizer assim para alguém que esteja sentindo isso, algo que pode ser feito, algo que pode ser visto, né, quando alguém sente isso. Então, o que é essa coisa e o que a gente pode fazer com ela quando ela brota e quando ela está, digamos, entristecendo muito, apequenando muito a nossa alegria, a nossa potência de ser e de agir, né? Por exemplo, a primeira que eu quero lançar para você é saudade. E eu sei que muita gente está repleta de saudade nesses tempos de pandemia. O que a gente pode dizer da saudade, Kátia? Uau! Olha, eu vejo a saudade também com esse duplo olhar, assim. Eu vejo como um afeto entristecedor na medida que eu estou distanciada daquilo que me faz sentir saudade, né?
E também acho que é um afeto alegrador na medida em que me faz lembrar que tem alguma coisa que me afeta tão profundamente que me faz sentir saudade. Que bom, né? Imagina se eu nunca sentisse, se a gente nunca sentisse saudade de nada ou de ninguém, né? Que vida vazia, que vida, né? Ou Então, seja, que que bom a relação, né? capacidade. Que desimportância que as coisas têm ou as pessoas Tem, têm para nós, né? exatamente. Já pensou? Ai, nunca sinto saudade de nada. Nunca sinto saudade de ninguém. Né? Então, assim, que bom que a gente... Então, acho que assim, a gente se lembrar da importância que tem essa coisa, né? E valorizar que tem sentido saudade. E, ao mesmo tempo, se perguntar, né? O que, que eu posso fazer para minimizar, né? O que, que essa saudade tá me pedindo nesse momento que eu faça, né? Então, eu acho que atender esse diálogo, a resposta desse diálogo interno, né? O que, que a saudade está me pedindo? Porque tem saudade que pede algumas lágrimas, tem saudade que pede um telefonema, tem saudade que pede uma mensagem de WhatsApp, tem saudade que pede uma conversa mais demorada, tem saudade. Então, assim, o que, que essa saudade está me pedindo, né? Eu sou uma pessoa. A minha saudade pediu para eu convidar você para essa live. Ah, coisa boa, coisa boa. Boa. Olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. A filosofia, ela é árdua. Ela não é... não dá para a gente pegar assim, vou comprar aqui um livro de Spinoza e vou começar a ler. Para quem não está acostumado, ela é dolorida, né? Ela é difícil. Então, o que, que eu aconselho? Que a gente vá fazendo voltas, que a gente vá chegando de mansinho. E o que, que nos ajuda a chegar de mansinho? Bons autores que falam desse autor. De Spinoza, então, claro que a gente tem os comentadores, mas que ainda assim é filosofia dura. Então, não vou recomendá-los para vocês. Mas tem um livro que saiu recentemente de um autor que eu respeito muito. Então, ele é um romancista que entende muito de filosofia. Então, não, esse livro não é um livro de filosofia. Já Ele é um sei até qual é o que você livro vai recomendar. ele é um livro, ele é um romance, tá? Então, coloque na categoria de romance. Se chama O Enigma de Spinoza. Isso, do Irving Yalom. Então, é um livro delicioso de ler, muito gostoso, e ali você consegue ir chegando um pouco perto do pensamento de Spinoza, tá? Que é um pensamento árduo, que é um pensamento difícil, mas que é belíssimo. Então, o que a gente tem feito, né, no Apana, e agora, deixa eu fazer um jabá aqui, a gente vai oferecer um curso, alguns cursos de filosofia online, desse jeito que a gente está acostumado a fazer, que é, eu vou mastigar, eu vou dar uma digerida e vou entregar um pouco mais fácil, para que a gente possa pensar o que, que isso significa, que impactos essa filosofia tem na nossa vida, de que forma eu posso fazer uso de determinado pensamento filosófico no meu dia a dia hoje, mas sem que a gente perca o rigor da filosofia, sem que a gente banalize, sem que a gente, né, torne a filosofia uma outra coisa que ela não é. Né? Então, fazendo essa diferenciação do senso comum. Então, existe um rigor. Qual é o site? Qual é o site que as pessoas podem acessar para ver esses novos cursos? É www.apana.com.br. A gente vai lançar, isso é super, super novidade, ainda não está no site, mas se você se inscrever lá para receber nossa newsletter, você vai receber assim que ele tiver online, a hora que ele for lançado. Então, são cursos que vão sair para junho. E aí a gente vai continuar essa trajetória afetiva que a gente tem feito aqui presencialmente. E o que é bom é possibilitando que outras pessoas de fora de São Paulo possam participar conosco, né? Então a gente tem feito encontros muito lindos assim. Ontem mesmo à noite a gente fez um encontro muito maravilhoso aqui pelo Zoom. Então é transformar também essas plataformas em plataformas afetivas, né? Onde a gente pode nutrir esses afetos.
né, se tem mais alguma pergunta, se as pessoas querem saber alguma coisa, agora você conduz aí, Cal. Perfeito. Eu quero continuar o jogo, porque o tempo já está quase acabando. E eu queria lançar mais uma para você, que é uma que é campeã. As pessoas falam muito sobre a sensação de angústia. Então, diante de tudo que está acontecendo, eu estou sentindo angústia. Eu gosto até de dizer assim, angústia é uma coisa muito pouco fácil de se dimensionar e de se explicar. Porque às vezes pode ter a ver com uma sensação de desespero, às vezes tem a ver com a sensação de tristeza sem um foco específico. Enfim, mas o que vem a ser, Kati, num momento como esse, a percepção da angústia e o que a gente pode fazer quando a sente? Então, eu acho que a angústia ela é um saco de emoções, assim, sabe? Então, eu acho que tem muita coisa misturada ali. Eu acho que a angústia não é uma coisa só, né? Não dá para a gente classificar, né, de uma só forma. Mas eu acho que a gente começar a pôr para fora, a falar sobre ela, aí se aproximando por meio da linguagem, né? E não é à toa que a psicanálise lida lindamente, né? E fala lindamente sobre a angústia, porque é essa terapia que utiliza a fala como expressão, né? Para que a gente possa começar como se a gente fosse desfiando esse novelo que é a angústia, né? De muita coisa ali dentro, né? Então, eu acho que, assim, ter uma boa rede de apoio, ter pessoas com as quais você possa falar, pessoas que te ajudem, não te oferecendo uma solução, porque eu acho que é só a gente mesmo que vai dar conta das nossas emoções, mas que possa te ajudar a pôr em movimento o pensamento, pôr em movimento a emocionalidade. Então, para mim, assim, o diálogo, a fala com alguém que é da sua confiança, que possa oferecer um apoio, pode ser efetivamente muito, muito curativo mesmo, assim, sabe? Pode trazer esse espaço de sanidade para a gente nesse momento, né? Então, assim, busca. Se alguém precisar de um coach que trabalhe com emocionalidade, como pode acessar você, Kati? No nosso site tem lá o Fale Conosco, então é só escrever para a gente, também aqui no Instagram. Insta, então pode, né, me segue lá, a gente está à disposição, assim, para quem quiser conversar, a gente, né, é o nosso trabalho aqui o tempo todo, a gente está pensando sobre isso, está oferecendo e fazendo conversas, né? Perfeito. Então, estamos aí nas redes, né? Mais uma perguntinha, mais uma para fazer parte do jogo e depois a gente vai começar a se despedir das pessoas, porque tudo que é muito bom passa rápido, que é um negócio sério. Nossa, voou, né? Voou Boa. mesmo. Mais uma para você. Vamos lá. E a culpa de estar bem, de estar feliz, de estar alegre, mesmo com esse mundo todo doido, com todo mundo negociado. Tem gente que diz assim, mas eu estou bem sozinho, eu estou bem na situação que está acontecendo, tudo bem que está tendo algumas dificuldades e carências, etc., mas eu estou bem, eu estou até alegre, eu estou até feliz. Como é que se lida com a culpa por estar bem quando todo mundo está mal? Uau, sei lá, viu? Eu tenho falado brincando assim, ó, se você tá bem hoje é porque você não sabe, você não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Mas eu acho que culpa, de uma forma geral, né? E aí eu acho que um filósofo que fala muito sobre culpa, né? Má consciência é o Nietzsche, né? Eu acho que também os sentimentos são complexos, né, Carl? Tem muita história, assim, tem muito da nossa história, daquilo que nos falaram que é verdade, que é certo, como é que a gente tem que agir, tem que sentir. E muitas vezes essa culpa é esse sentimento da inadequação, né? Ou seja, está todo mundo falando que eu tenho que estar triste ou estou alegre? Está todo mundo dizendo que eu tenho isso ou que eu tenho aquilo, né? É que, assim, eu acho que esse momento, ele tem, de novo, né, essa complexidade que é o você consigo mesmo, que obviamente pode estar muito bacana aí, sozinha, etc., e você curte sua companhia, etc. Mas aí a gente tem o social,
né? Então, assim, e aí a gente vendo os hospitais no estado que estão as pessoas, Em com pré-colapso, né? necessidade, exatamente. Então, assim, como é que dá para ficar bem, assim, né? Então, eu acho que assim, a gente pode, claro, falar assim, poxa, tem uma dimensão que eu me sinto muito bem, né? Que é estou aqui comigo mesma e a minha companhia é muito agradável para mim, e que bom que eu tenho um lugar bacana para ficar, que eu tenho comida para comer, que eu tenho. Mas e quantas pessoas não têm, né? Então, poder assim agregar essa consciência da alteridade, né? Da consciência social para que a gente e também que a gente não fique só na consciência social, porque senão também a gente morre, porque a gente não é capaz de resolver todo o problema externo. Lidar com a nossa Então, impotência também, né? Lidar com a nossa exato, impotência. Em muitos momentos não vai ser possível fazer alguma coisa que a gente gostaria de fazer. exato, mas Então, que cada um faça um é, pouquinho. muito a questão das oscilações. Então, há momentos em que eu estou bem para baixo, e há momentos em que eu estou bem, há momentos em que eu estou para baixo, e eu estou abraçando essa montanha russa, porque ela faz parte também do processo. E, Exato. indiscutivelmente, a nossa sensação do espiritual, que é a conexão com quem mais além de mim, isso é fundamental. Quem mais Exato. além de mim, né? Uhum. Bacana, Kátia. Olha, a gente está quase acabando por causa do nosso tempo, que aqui termina exatamente a 1 hora de transmissão. Eu deixo para você a sua despedida do pessoal que está aqui nos acompanhando. E quem quiser mais informações, procura o site da Apana, Apana com 2 P's, apana.com.br, e procura a Kátia aqui no Insta e também no Facebook e no próprio site. Dá, então, suas palavras de tchauzinho para o pessoal, Kátia. Olha, muito obrigada, Cal, por esse convite. Obrigada por quem esteve aqui com a gente. Né? Se quiserem alguma referência, alguma outra coisa, só procurar a gente. Assim, super honrada. Muito obrigada mesmo pelo convite, pela lembrança e pela hora agradabilíssima. Né? Um prazer enorme estar aqui. Saio muito alegre, afetada de forma alegre. Eu espero que nosso papo tenha elevado a potência de todo mundo que estava aqui, de alguma maneira muito especial, conversar, trocar ideias, falar não a respeito de certezas, mas falar de possibilidades, falar da nossa capacidade de olhar o mundo com outros olhos, isso tudo é essencial. E isso é muito, muito forte, tanto na filosofia de um modo geral, como na ontologia da linguagem, que é a base do coaching ontológico, esse coaching tão lindo que eu aprendi com você e que me traz até hoje uma sensação de alegria muito grande com tudo que eu vivo. Obrigado, Kátia. Muito obrigado mesmo. Obrigada, querido. Grande prazer. Obrigada a todos que estão aí vendo a gente. Matei um pouquinho da minha saudade. Muita saudade de você, viu? Obrigado, querido. Eu também, muita saudade. E amanhã, gente, eu vou fazer uma live aqui, ainda não tem horário. Normalmente, às 3 da tarde, são as lives com convidadas, convidados. Mas eu vou fazer algumas lives sozinho também. Amanhã deve ter uma e eu divulgo para vocês antes, tá bom? Gente, beijos! Beijo! Tchau, Kátia. Tchau, pessoal. Obrigado por tudo. Tchau, tchau.